Paz seja convosco, amém? Amém. É um prazer estar com você nesta manhã. Sei que dá vontade de ficar na cama, mais no feriado. Mas para nós que somos cristãos, hoje é a data mais importante do calendário. Hoje, domingo, esse fim de semana. Nós comemoramos o Natal, sim, mas através do sacrifício de Cristo nós somos redimidos. Eu dei uma tarefa bem difícil para a Luísa, que foi encontrar hinos que falassem sobre morte. Por isso que ela escolheu hinos aí que a gente não conhecia, porque eu conversei com ela e a gente acabou encontrando hinos que não falavam da glorificação do Senhor. Tudo puxava o homem. O homem é importante, o homem isso, o homem aquilo. Então, peço desculpa pelos hinos desconhecidos, entendeu? Mas o objetivo maior era que você tivesse uma introdução e entendimento das letras, qual que é o motivo de a gente estar aqui. Na verdade, quando se fala em Páscoa, poucos remetem à importância da Páscoa. Páscoa não tem nada a ver com alegria, Páscoa tem a ver com tristeza. Se você não sabe, entendeu? Há 2015 anos atrás, não é literal, mas há 2015 anos atrás, nesse momento, Jesus Cristo ele estava sendo martirizado, ele estava sofrendo, ele estava sendo chicoteado, estava sendo esbofeteado, estava com coroa de espinhos na cabeça. E então hoje é dia de tristeza. Hoje é dia de tristeza. A quinta-feira, ontem à noite, foi o momento em que o Senhor Jesus ele proclamou a última Páscoa dele como ser humano na terra. E foi uma Páscoa semelhante, entendeu? Não é o objetivo, não é trazer uma Páscoa judaica, porque nós já somos da nova aliança, mas eu trouxe mais uma vez os elementos. Nós vamos depois estar fazendo a nossa Páscoa, como o Senhor Jesus fez, similar àquilo que ele fez. Tem todos, se ele fosse fazer uma Páscoa judaica, realmente a gente demoraria 6 horas, 7 horas, porque tem todo uma liturgia a ser seguida, com taças, entendeu? Em que eu abro tomando uma taça de vinho e cada um tem que tomar um pouco, ou o líder da casa, porque essas cerimônias não são feitas na sinagoga, mas são feitas na casa, em que o líder da casa, no caso da família do irmão Cláudio, seria ele reunindo, ele que estaria dirigindo isso perante os seus filhos, perante os seus netos, ou numa condição menor, o Sebastião com a família dele e eu com a minha. Então é um ritual bem cumprido, não é o nosso objetivo aqui. Então nós trouxemos a simbologia dos símbolos pascais da ceia judaica, que foi algo, entendeu, que o Senhor Jesus fez ontem à noite. Tá? Ontem à noite, depois que ele acabou a ceia, ele foi entregue através de Judas lá no jardim de Getsemane para os soldados. Toda a paixão de Cristo se iniciou ontem. E hoje de manhã, quando eu acordei para dar uma revisada na palavra, conforme eu lia, eu chorava, porque você começa a sentir aquela emoção daquele sacrifício maior de Cristo por mim e por você. E eu clamo ao Espírito Santo que possa trazer sobre o teu coração esse sentimento de sacrifício que foi feito por pessoas que não mereciam, eu e você. Vamos a palavra de hoje tem como título a morte de Jesus. Semana passada, no domingo passado, nós estivemos meditando sobre as vestes que um cristão verdadeiro tem que ter, tem que vestir. E as duas últimas vestes foram perdão e amor. E segundo a matemática de Deus, aprove a Ele que a última palavra fosse sobre amor. E o amor, ele é muito melhor demonstrado num sacrifício como o que Jesus fez por mim e por você. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 19. Nós vamos ler versículos saltados, eu vou direcionando você que versículos nós vamos ler. Evangelho de João, capítulo 19, versos de 1 a 11 inicialmente. Assim diz a palavra de Deus. Achou já, irmão Cláudio? Não. Evangelho de João, capítulo 19.
Glorificar com a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 19, nós vamos ler inicialmente versos de 1 a 11. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou ao apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Entenda que essa leitura está acontecendo agora, nesse horário, tá? Mais ou menos. Saiu, pois, Jesus, verso 5. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucificam-o, crucificam-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos ouviu tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não a fosse dada. Quem me entregou a ti, maior pecado tem. Aleluia. Verso 17 e verso 18. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota, onde crucificaram com ele e outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, lemos a Tua palavra, que é viva e eficaz, Pai. 2015 anos depois, nós podemos, Pai querido, como espectadores, ler esta palavra e saber que nós podíamos sim estar nesta multidão. Nós temos buscado o Teu entendimento, buscado, Pai querido, o crescimento no Senhor. E através desse texto, nós vimos que o dia de hoje não é um dia de celebração, mas é um dia de tristeza, Pai. É um dia em que o Senhor foi martirizado, em que o Senhor morreu, em que o Senhor, Pai querido, foi crucificado em nosso lugar. O Senhor que deu a maior demonstração de amor, que é entregar a vida em favor de outros, e outros que não têm merecimento. Senhor, quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo me dê o entendimento, me dê a capacitação para ministrar nesse texto tão rico, Pai, nesse texto tão importante, Senhor. E que o Teu Espírito Santo venha nos constranger, Pai, por essa demonstração de amor do Senhor em se entregar, demonstração do Deus Pai, que foi aquele que te entregou, Pai, que arquitetou todo o plano de salvação na qual o Senhor ia ser crucificado. Em nome de Jesus, amém. Amém. E inclinando a cabeça, me rendeu o seu espírito. Esse horário é 15 horas da tarde, é o horário do sacrifício do templo, é o último sacrifício que foi solicitado. Ele, Jesus Cristo, como sacerdote, Ele próprio se entregou como sacrifício por nós. O primeiro texto está em João, nós vamos meditar nos versos 28, 29 e 30. João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse, para que se cumprisse a Escritura até o fim: tenho sede.
tudo está consumado, não pode ser entendido que nada mais vai acontecer. E sim que o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, antes de entregar o seu Espírito, Ele falou tudo que estava profetizado, tudo que tinha sido determinado pelas Escrituras, para que eu cumprisse, eu cumpri. Não sobrou nada, nem uma palavra profética, nem um profeta, nada que alguém foi da parte de Deus declarou, Jesus Cristo deixou de se cumprir. Mas ainda havia muitas coisas a se cumprir, mas até ali ele dá um sentido de está consumado. Não um consumado de tristeza, mas um consumado, eu cumpri o que deveria ter feito. O conhecimento de Jesus de que tudo estava concluído é a consciência de que todos os passos que o tinham trazido até esse ponto de dor, designado pelo Pai Celestial, estavam cumpridos. E a morte era o próximo passo, não havia mais nada a acontecer. Outros poderiam ter inconscientemente o seu papel sendo cumprido, como é o meu caso e o seu caso. Se você não sabe, você tem um propósito de Deus aqui na terra. Como falava meu falecido pastor Jonas lá de São Paulo, você não foi inaugurado, você não foi descoberto, mas você foi criado por um Deus soberano, maravilhoso, com um propósito específico. Entre o propósito principal, glorificar a Deus através da sua vida. Tem coisas que você vai cumprir na sua vida, e como o peru não morre de véspera, você não morre antes de cumprir tudo o que o Senhor tiver determinado para você. Da mesma maneira que Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele fala, está consumado, porque Ele sabia, Ele como 100% homem e 100% Deus, Ele tinha consciência do que Ele tinha que cumprir. E Ele não ficou amarguradinho, nem ficou deprimidinho, como nós ficamos, porque Ele sabia tudo que Ele ia passar. Nós não sabemos, mas Jesus Cristo, Ele sabia. O seu grito, tenho sede, Ele deu um grito, tenho sede, era de um homem açoitado, sangrando, pendurado em uma cruz sob o sol do Oriente Médio, devia estar aproximadamente 50 graus. Aquele homem estava desidratado, ele estava com sede, ele grita, tenho sede. Salmos 22:15 fala sobre esse momento, centenas de anos antes. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Jesus Cristo está apenas aguardando a sua morte. Mas a mente de Jesus está tão saturada, está tão cheia da palavra de Deus, que ele sabe que aquilo glorifica ao Pai, e é o cumprimento das Escrituras. Vi um vídeo ontem que eu compartilhei com a Luísa, que fala de um pastor famoso chamado Paul Washington, é um pastor americano, e ele fala sobre uma coisa que eu tenho falado nesses domingos. A perseguição está chegando. A perseguição está chegando. Nós temos sido extremamente incomodados com a manifestação homossexual na televisão e em toda a cultura. Está chegando o ponto em que você e eu vamos ser taxados de intolerantes e nós vamos ser perseguidos. E aí a Luísa falava comigo assim, que vai ser difícil, e eu quero que você entenda que esse grau de dificuldade é, você está com o seu filho, ou você está com um ente querido seu, que você ama, e a pessoa fala assim, ou você nega esse Jesus Cristo, eu mato ela agora. É isso que está chegando para nós. E esse pastor falava assim, que ele tem visto que a coisa está ficando muito próxima, muito rápida. A igreja presbiteriana dos Estados Unidos, a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, uma igreja que era uma coluna, uma das colunas centrais do cristianismo protestante no mundo, ele aceitou o homossexualismo. Igreja presbiteriana tradicional, não estou falando das genéricas, então a igreja tradicional presbiteriana americana está aceitando homossexuais. Aceita o homossexualismo como uma coisa normal. E o título disso é Igreja Inclusiva. Pastores homossexuais, pessoas tendo, porque nós temos que amar os homossexuais como seres humanos, porque o pecado do homossexualismo não é diferente da sua fofoca, ou da tua gula, ou da tua mentira. Mas daí para a gente fazer isso como uma apologia, que está tudo certo, não está certo. Só que uma igreja tradicional, ela foi excluída dentro do rol
das igrejas do mundo como uma igreja cristã. Nós estamos neste nível. Perseguição. Vai haver um tempo em que talvez um filho seu fale para você, mata ele, porque ele é contra. Esse é o tempo que nós estamos chegando. E você, como Jesus Cristo estava com o coração cheio da palavra, você tem que estar pronto para isso. Porque vai ser um momento de tristeza. E que aquela pessoa que te ama vai te acusar. Ele está chegando. Porque nós não somos melhores que o nosso Senhor. E o nosso Senhor foi morto, e nós vamos ser também mortos. Nós vamos ser entregues como ovelhas entregues ao matadouro. Nossos filhos, eles estão sendo cercados nas televisões, nas escolas, nas faculdades, para entender isso. E nós temos que combater esse tipo de coisa na nossa casa. Mas muitas pessoas dessas vão frutificar no mal e vão ser as nossas acusadoras. A mente de Jesus está tão saturada das Escrituras que ele entende a importância dos textos das Escrituras sobre si mesmo. João quer fazer entender que toda a parte da paixão de Cristo não só estava nos planos de redenção do Pai, mas era consequência direta da obediência do Filho. E às vezes a gente olha para esse sofrimento de Jesus Cristo, e aí se você vê a paixão de Cristo no Mel Gibson, você tem um relance. Tudo aquilo foi programado. Tudo que acontece com a sua vida é programado para que você possa glorificar a Deus, mesmo que você não entenda, mesmo que eu não entenda. Já passei por muitos momentos de luta, dificuldade, dores emocionais, físicas e espirituais. Tudo é para glorificar o Senhor. Jesus Cristo entendia isso. João entendia isso. E isso não acontece de uma maneira, eu posso interferir. Você não pode interferir nos planos do Pai. Para de soberba. Para de soberba. Nós temos um Deus que é Criador, que criou todas as coisas, o universo e tudo mais, e você não tem poder de barganha com esse Deus. O plano está traçado, e você tem que cumprir esse plano. Você não é marionete nas mãos do Senhor, mas você tem que cumprir o seu plano. Isaías 53:10 fala sobre esse momento. Nós já lemos bastante esse texto, mas ele sempre calha para você entender que não foi por acaso. Não é por acaso que acontecem as coisas na sua vida. Todavia, ao Senhor agradou o moelo. O Senhor ficou feliz. O Senhor Deus ficou feliz em Jesus Cristo estar sendo açoitado. Todavia, o Senhor agradou o moelo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Em Isaías, o destino de Jesus já estava selado. Antes da fundação do mundo já estava selado. Havia necessidade da salvação através de Cristo. Isso, a morte de Jesus é a manifestação máxima de amor. Pastor, como é que você pode entender uma morte como manifestação de amor? Mas porque sem Ele nós estaríamos perdidos. Manifestação máxima do seu amor, que é o amor do Pai. Nela o amor leal, a glória que o Pai lhe comunica, brilha em toda a sua plenitude. Naquele momento de maior trevas, é onde Jesus Cristo mais brilha. No momento de mais dificuldade da sua vida, é onde você mais brilha. E aí eu conversava ontem com a Carol e com a Luísa, e eu falava do meu pastor Jonas, citando ele novamente. Ele fala, a história dele é uma história bem trágica, em que ele estava na casa dele com os filhos. Ele tinha 3 filhos homens, e o mais novo, o mais velho dele, o primogênito, aquele que era o mais amado, estava lá e teve uma discussão do outro lado da rua, de um marido com uma mulher. A mulher pegou o revólver para tentar matar o marido, deu um tiro, bala perdida, matou o menino na frente dele. Pá! Acabou aquela vida, 18 anos. E ele perdeu a empresa, foi uma sequência de atos trágicos. Ele saiu daquele contexto que ele não estava suportando aquela dor, e ele foi para uma cidade do interior, acho que não me engano era Satuba. E ali ele, num momento de dor, chorando as mágoas dele, não sabendo se ele ia continuar a caminhar, ele vai abrir a porta, alguém olha para ele e fala assim: é aqui que mora o benzedor? Benzedor? Porque a palavra de Deus diz que os profetas do Senhor também eram chamados de benzedor. Ele falou: benzedor? É, benzedor. Me disseram que tem uma pessoa aqui que faz umas rezas fortes. Ele falou: você está enganado, querido. Acabei de perder meu filho, eu não tenho condição nenhuma. Não, é o Senhor mesmo. E aí, no meio da dor,
ele teve que ministrar sobre aquela vida e outras vidas, e em pouco tempo, 1 ano, 2 anos, ele estava com uma igreja de 1.000, 2.000 membros. No momento de dor. É no momento de dor que o brilho de Jesus brilha mais na sua vida e através da sua vida. É o amor até o fim. Não se acaba, não se desmente, e ele é capaz de suportar todas as coisas. Eu e você não estamos preparados para esse tipo de amor. Muitas pessoas acham que eu vou desenvolver o amor de Deus. Ou a mãe tem o maior amor do mundo. Vai contrariar sua mãe. Tua mãe olha para você e fala assim: te gerei 9 meses sofrendo e você faz isso comigo. Cadê o amor sacrificial? Nós não temos o amor de Deus, mas Jesus Cristo tinha. Ele entregou a sua vida e ele foi até o fim. A ordem dos seus que o condenaram à morte e executaram a sentença, Jesus responde com amor. Enquanto ele estava sendo martirizado, ele responde com amor. Ao manifestar a sua sede, ele oferece a eles uma nova possibilidade deles se arrependerem. Ele olha para eles e fala assim: tenho sede. E ele espera, como homem, não como Deus, porque ele sabia o que ia acontecer, mas como homem, ele sabia que aqueles homens não iam agir com amor para ele. Ao manifestar a sua sede, ele oferece de novo a possibilidade de acolhê-lo, a fim de evitar que eles se percam para sempre. Os que assim o repudiam, dão-se a si mesmo a sentença. Lucas 12:9 diz: mas o que me negar diante dos homens será negado diante de Deus. Jesus, ele não foi arrastado para a morte. Ele entregou a sua vida. Ninguém pode tirar a vida do Senhor. João 10:18: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do Pai. E aí, nesse clima de um amor máximo do Filho de Deus, manifesta-se o ódio do ser humano. Nessa atmosfera de ódio sem limite, brilha assim em Jesus a plenitude da glória do Pai, o seu amor sem medida. Tenho sede. João 19:29. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e prenderam no esopo e aproximaram-se da sua boca. E aí esse vaso ele é semelhante, por exemplo, o texto de João 2,6 que fala das bodas de Caná, em que o Senhor Jesus está ali no meio daquela comemoração de casamento e aquelas pessoas acabam vindo, e aí Maria intercede lá, fala assim: poxa, Jesus Cristo, meu filho, faz aí, ajuda esse povo, eu sei que você tem poder. Não, mas não está na hora ainda. E aí Maria sabe da intenção do coração de Jesus Cristo e fala para ele, aquele homem assim: separa umas talhas, separa os vasos e enche de água. Vasos semelhantes. Antes, 3 anos antes, ele demonstra amor. E o que ele vai receber em troca, nós vamos ver. O que o jarro contém, opõe-se ao vinho que Jesus ofereceu ao mestre Sala naquelas núpcias. É oferecido ódio em virtude, em troca de amor. No casamento faltava-lhes o vinho e ele o supriu com vinho em amor. Agora eles o rejeitam e apresentam o ódio. A falta total de amor corresponde à plenitude do ódio humano e é expresso através de um jarro de vinagre. O jarro cheio de vinagre representa a lei deles. João 15:25 diz: isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. A bebida oferecida nesse texto, ela é diferente do que aconteceu, que é relatado no livro de Marcos 15, 22 e 23, em que Jesus Cristo, quando ele inicia a sua caminhada em direção ao Gólgota, alguma pessoa aparece ali e oferece para Jesus Cristo vinho misturado com mirra, que era um anestésico para as dores, porque ele estava todo rasgado. E aquela pessoa, que não sei se é uma mulher ou um homem, vai lá e oferece a ele, e Jesus Cristo fala: não vou beber, porque eu tenho que beber o cálice do meu Pai integralmente, eu tenho que passar por isso.
Marcos 15, 22 a 23. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. O que as pessoas estavam oferecendo para Jesus na cruz do Calvário não era esse vinho com mirra para tirar a dor dele, mas era algo para fazer com que ele continuasse alerta e sofresse mais ainda. Vinagre. Esse vinagre era uma bebida que os soldados bebiam, era um vinho de baixa qualidade, em que deixava os soldados alertas, espertos. Então o que Jesus Cristo não precisava naquele momento era de adrenalina, nem de estimulante. Mas aqueles homens sabiam que ia gerar no coração de Jesus, que ia gerar em Jesus, e oferecem para ele aquele vinagre. Salmo 69, 21 diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Cumprimento das Escrituras. João então menciona que a esponja foi colocada na ponta de um sopo. Esse sopo, você tem que imaginar um raminho, entendeu? Com que as pessoas salpicavam de sangue, elas faziam as unções, ou faziam as consagrações. Para você entender melhor, se você já comeu milho cozido, você sabe aquela palhinha que você passa sal assim no milho? Mais ou menos aquilo. Pegaram uma coisa semelhante àquilo, que são um sopo, amarraram numa vara, então ficou como se fosse um raminho assim, colocaram a esponja cheia de vinagre e apresentaram para o Senhor. Êxodo 18, 12 e 22 fala desse sopo. Tomai um molho de sopo, molhai o sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. É como se fosse um pincel. A esponja suga o vinagre contido no jarro. Todo o ódio contra Jesus que a sua lei predizia. Ao rejeitarem Jesus, dão a si próprios a sentença daqueles que rejeitaram Jesus como Senhor, e eles optam por César. O hisopo vai recolher o sangue que libertará a humanidade da morte. Inicia-se uma nova Páscoa. Páscoa é transição. Páscoa para os judeus é o termo que se dá em relação à saída deles do Egito e a entrada na terra prometida, com o deserto no meio. Nós temos essa Páscoa como a nossa libertação, como o nosso resgate. Através da morte do Senhor Jesus, os nossos pecados são levados na cruz do Calvário. João 19,30 diz: logo que tomou o vinagre, disse Jesus: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Jesus bebe o vinagre, aceitando a morte que o ódio lhe é entregue, a fim de mostrar quão grande amor ele tem pelo ser humano. E aí tem gente que acha que Jesus Cristo não ama as pessoas, que Deus não ama. Mas por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Ele permitiu para que se entendesse a vontade dele. A vontade dele que não é entendida pela minha mente, não é entendida pela sua mente. Esse ato de amor é um ato de amor sem limites, e tornando-no a fonte de vida. O Espírito que transforma o homem, comunicando-lhe o amor leal, constitui o fundamento da nova aliança. Nesse momento, convergem duas linhas mestras, duas coisas muito importantes. A criação que foi terminada, junto com a nova aliança, executada por aquele que é 100% homem e 100% Deus. Quando os salmos de Davi e as suas experiências são apresentadas, constituem um modelo profético, um tipo maior de Davi. Jesus Cristo, ele é um tipo de Davi, é filho, é da linhagem de Davi, e ele vem cumprindo a vontade do Senhor, simplesmente para te salvar. A conclusão da sua obra é necessariamente o cumprimento da Escritura, o desempenho da vontade do Pai. O grito de Jesus: tenho sede, é a instância final da sua obediência ativa e consciente no quarto evangelho, está ligado ao estar consumado. Tenho sede, está consumado. A morte de Jesus é a manifestação máxima do seu amor, é a manifestação máxima do amor de Deus por você. Aleluia. Tendo provado o vinagre, ele diz: tudo está consumado. A obra de Jesus fora completa.
Mas essa não é uma declaração de derrota, é uma declaração de vitória. Ele cumpriu os desígnios do Pai. Tudo que estava separado para Jesus fazer, Ele fez. Será que você, como está a sua vida hoje? Você tem cumprido a vontade do Senhor na sua vida? As pessoas usam uma expressão que nunca foi verdade, que é: já não é mais tempo de brincar de ser crente. Quando foi? Houve algum tempo que foi tempo de brincar de ser crente? No Evangelho de Lucas tem uma passagem que fala assim, que um homem, ele usou a vida dele inteira para juntar bens. E chegou um momento em que ele chega e fala: agora eu vou descansar. E aí a palavra de Deus vem: louco, hoje pedirão sua alma. Será que você vai virar essa noite? Esse dia? João 17,4 diz: eu te glorifiquei na terra, Pai, consumando a obra que me confiaste a fazer. E aí eu peguei um pequeno poema de 4 linhas que expressa o que Jesus fez. Eu quero convidar você a ler comigo, como se fosse uma antífona, mas vamos ler todos juntos. Primeiro: ele no inferno derrubou, feito pecado, ele o pecado destronou, curvado para o túmulo, destruiu-o assim, e a morte, ao morrer, exterminou. Nesse ato de amor que se oferece até o último momento aos seus inimigos, o Pai manifesta a glória do seu Filho, e o Filho manifesta a glória do seu Pai. Nesse momento a presença de Deus brilha como nunca. Jesus Cristo está morto. Por isso a morte física de Jesus não vai interromper a sua vida. Com isso, Jesus curvou sua cabeça e entregou o seu Espírito ao Pai. E nesse milagre, nesse momento, Ele também entrega o Espírito Santo aos homens. Porque Ele não poderia, o Espírito Santo não poderia vir se o Senhor Jesus não voltasse para o Pai. Feche seus olhos. Senhor Deus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome, Senhor. Nós, Pai querido, através dessa palavra podemos sentir o peso, Pai querido, desse dia em que o Senhor morre, em que a natureza, Pai, se entristece, o céu se escurece, os túmulos se abrem, terremotos acontecem, porque o autor da vida foi entregue para morrer, Pai. Hoje, Pai, poderia ser um dia qualquer, um dia a mais, mas não é, Pai. Nós estamos aqui, Pai querido, buscando também morrer para as nossas vontades, para os nossos desejos, para os nossos desígnios, Pai. Não é um culto de alegria, Pai, é um culto de tristeza. É um culto, Pai querido, que vai nos levar a remeter sobre as nossas vidas em todo o dia, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa, em nome de Jesus, Pai, constranger cada um em relação à sua situação perante Deus. Pai querido, não é mais tempo, não há mais tempo, e é nos dada a oportunidade de nós meditarmos nas nossas vidas, Pai. E nós queremos, Pai querido, ter transformação. Nós queremos ser amoldados ao Senhor. Não queremos negar o Senhor. Não queremos expor o Senhor novamente à cruz, ao vitupério, quando nós pecamos conscientemente. Mas nós queremos glorificar o Senhor através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.